sou Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje é talvez um dos temas que eu acho mais interessantes. Não pela sua complexidade, mas pela sua, digamos, banalidade, pelo facto de ser uma coisa muito comum no meio dos teus vídeos. Nós vamos falar hoje sobre pai crítico, que é um dos estados de ego. E talvez por isso seja interessante primeiro começar por definir o que é que são esses estados de ego e como é que eles surgiram. Bom, na verdade o que acontece? Estados de ego, como você referiu, é uma análise que se faz de acordo com um conjunto de comportamentos que o ser humano tem e esses comportamentos são baseados nas emoções que ele sente e que ele tem e que reflete num determinado comportamento. Então, Eric Berne, que é considerado o pai da análise transacional, é a mesma coisa, ele resolveu pegar nesses estados, nesses comportamentos e subdividir em diversos estados de acordo com o comportamento. Na verdade, ele subdividiu isso em 3 subcomportamentos, que é a criança, o adulto e o pai. A criança ele subdividiu em criança livre e criança adaptada. O pai ele dividiu exatamente em pai crítico e pai amoroso. E o último é o adulto. E com base em quê? Com base nos comportamentos específicos de cada comportamento desse. E aí ele criou o que nós chamamos, ou que ele chamou na altura de egograma, que é uma planilha em que a pessoa é analisada e é capaz de visualizar de acordo com o seu comportamento e de acordo com a análise que é feita, é capaz de analisar qual desses grupos é mais acentuado. E aí depois, se eventualmente for o caso, nós explicamos cada um desses compartimentos. Hoje vamos nos focar um pouco mais sobre o pai crítico. E porquê é que eu escolhi focar sobre o pai crítico? Porque ultimamente, talvez porque os vídeos começam a mexer muito com algum tipo de pessoas, tem muitas pessoas a criticarem esse vídeo. E por isso eu andei aqui no meio das coisas, a pesquisar no meio dos assuntos que tu falavas, a pesquisar e encontrei o pai crítico. E reparei que muitas das características que o Eric definiu num pai crítico, pareceu-me a mim, sendo pai crítico, que as pessoas que estavam a comentar poderiam ter algumas delas e que seria muito interessante saber essas características. Quais são então essas características básicas que uma pessoa que tem um pai crítico elevado tem? Bom, para que as pessoas consigam entender, eu vou me focar no pai crítico, mas para as pessoas conseguirem entender essa divisão, eu falei que divide em 3, criança, pai e adulto, né? E que a criança tem a criança livre e que a criança adaptada. Para você ter uma ideia, a criança livre, isso rapidamente só para as pessoas entenderem, a criança livre ela faz o que quer, ela é criativa, a criança adaptada ela faz aquilo que lhe mandam fazer. O pai crítico, que é o que nós vamos nos focar hoje, é exatamente aquele que observa aquilo que não deveria ter sido feito, ou aquilo que, ou seja, é um pai que corrige, é um pai imperativo, é um pai que define aquilo que deve ser feito ou não deve ser feito e intervém, né? O pai amoroso já é o pai pacificador, que é um pai que acalma, acautela, não é? Ele abraça, ele dá o recado com meiguice, digamos assim. E por último é o adulto. O adulto é totalmente sensato. Ele é livre de, digamos assim, é claro que ele tem os sentimentos imbuídos, mas ele é livre desses sentimentos acessórios. Ele faz aquilo que deve ser feito e ponto. Portanto, a característica específica do comportamento de ego relacionado ao pai crítico é exatamente a questão da exigência daquilo que deve ser feito obrigatoriamente. Ou seja, ele corrige, ele é imperativo, ele determina que aquilo deve ou não deve ser feito. Uma das características também que marca uma pessoa que tem um pai crítico elevado é o facto de ela ser muito crítica em relação aos factos alheios. E isso é uma das coisas que se verifica muito nos vídeos que tu publicas. Tem pessoas que amam, tem pessoas que adoram, tem pessoas que detestam e que odeiam e que não podem ver mais aquilo na frente e até que se identificam com aquilo e que criticam. Porquê é que você acha que essas pessoas têm a necessidade de ir para ali criticar?
Eu penso que eu não teria subsídio suficiente, né? Eu não teria informação suficiente para fazer uma análise transacional ou qualificar a pessoa que está fazendo uma determinada crítica como sendo enquadrado num pai crítico por uma crítica específica. Mas isso, como você disse, é uma característica forte do pai crítico, porque ele pega a situação, ele interpreta, ele analisa e dá a opinião dele, corrigindo aquilo que ele acha que está errado. Nesse caso específico dos vídeos, o que ele faz é exatamente isso. Ele está incorporando o papel do pai crítico. Agora, eu não posso dizer que ele determinadamente tem aquele pai crítico mais forte, porque na verdade nós todos desenvolvemos esses comportamentos de egos, esses 5 comportamentos de ego, né? Os 3 subdivididos em mais 2 cada um, dá um conjunto de comportamentos que todos nós, de acordo com a situação que é vivida no momento, você pode viver uma situação mais de criança livre, quando você está se divertindo numa festa e você está criando brincadeiras e você está se relacionando com as pessoas, porque a criança livre, ela cria, ela se relaciona com facilidade, mas em um determinado momento você olha no relógio, está no horário de você ir embora e você assume o papel de adulto e tem que ir embora. Ou se eventualmente o seu colega faz uma brincadeira desagradável, você vai assumir o comportamento de um pai mais crítico e vai lhe chamar a atenção. O que as pessoas fazem, acredito eu, né, para não fazer uma análise com base numa crítica e não dizer exatamente que ela tem um comportamento de pai crítico elevado, eu diria que o que acontece muitas vezes é que quando nós colocamos um vídeo, e normalmente os vídeos que posso citar um dos vídeos especificamente, onde aparece muita questão da crítica em relação ao conteúdo do vídeo, aquele da síndrome do coitadinho, onde eu falo que as pessoas se vitimizam. Ou seja, ali está bem claro que o objetivo do vídeo é falar sobre as pessoas que transformam tudo num problema. Aí elas nunca têm culpa de nada, né? Como nós já falamos em relação a essa situação desse vídeo, ela é fracassada e ela põe a culpa nos outros. Aí ela, coitada, ela não consegue ser feliz, não consegue, né? Porque a culpa é dos outros. Isso é a qualidade da síndrome, nós chamamos de síndrome, claro que isso não é uma síndrome, né? É um título que nós utilizamos para demonstrar que a pessoa se faz de coitadinha. Aí o que acontece? Tem pessoas que estão do outro lado do vídeo, a gente não sabe quem é, que veste essa pele. Ou seja, ela se encaixa no perfil que está colocado ali. Ela é do tipo fracassada, não é? É muito mais difícil você arranjar soluções do que se acomodar, e ela é desse tipo, se acomoda, não arranja soluções, não sai do fracasso para o sucesso e culpa os outros. E aí ela não consegue sair daquela situação. Ela veste esse papel e ela se incomoda, porque ela entende na cabeça dela que eu fiz aquele vídeo para ela, compreende? E ela começa a arranjar um monte de desculpas para dizer que eu estou errado. E aí, quer dizer, e o que eu falo não é o que eu penso simplesmente, não é? É uma coletânea de dados científicos e estudos científicos que determinam um conteúdo que eu estou explicando. Então a pessoa, como veste aquela pele, se sente incomodada e ela faz uma crítica dirigida. E às vezes as críticas são pesadas e às vezes até falam palavrões e não sei o que. Mas é claro, não é? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Não sou eu que vou colocar um conteúdo que as pessoas vão entender. Agora, ela está assumindo o comportamento de um pai crítico. Eu não posso dizer que ela seja maioritariamente um pai crítico na análise transacional, no egograma dela. Até porque todos somos, em algum momento, pai crítico, pai amoroso, criança livre, criança adaptada e adulto, não é? Exato. Aquilo que eu estava a perguntar é que, naquele momento, aquilo que as pessoas mais mostram, digamos assim, e por alguma razão há de ser, mas aquilo que as pessoas mais passam através dos comentários que escrevem é que, não é, vou corrigir aqui, que é para as pessoas não pensarem que a maior parte dos comentários são assim, não.
Felizmente, a maior parte dos comentários é positivo e as pessoas reconhecem que aquilo é verdade, reconhecem que aquilo existe, e até tem muitas pessoas que colocam lá depoimentos que realmente aquilo mudou a maneira delas ver a vida. Mas também há uma minoria, mas já há uma parte de pessoas que vai para lá comentar. E aquilo que eu estava a perguntar é: o que é que leva essas pessoas a irem para lá comentar daquela forma negativa? Se isso é um pai crítico elevado delas, se isso é uma tendência até, né? Porque o pai crítico acaba por ser uma tendência da pessoa em criticar, em reclamar. E eu aproveitava já este gancho para fazer outra questão, que é: esse tipo de pessoas só critica o outro ou ela vive numa constante autocrítica? Quem tem esse compartimento de ego elevado, a tendência dela é cobrar sim dos outros, mas cobra antes dela mesma. E talvez isso é que seja o grande problema, porque, entenda, você buscar a perfeição não está errado. Aliás, todos nós buscamos o melhor de nós, a melhor versão, a melhor atitude, o melhor comportamento. A questão é entender os seus limites. O pai crítico normalmente exacerba o limite dele próprio e das outras pessoas. Daí esse estado exemplar que ele procura nos outros e procura nele mesmo. E isso acaba por trazer a ele uma insatisfação muito grande no comportamento dele, inclusive. Ele passa a ser exigente demais com ele próprio. Ele passa a não estar satisfeito com ele próprio. E eu diria até que o estado elevado do pai crítico traz uma certa tristeza, porque você não consegue ser totalmente realizado, feliz, porque você encontra em você próprio uma incompetência, vamos dizer assim, de atingir aquele estado que ele pretende. Então, eu acredito sim, e não é o fato de eu acreditar simplesmente, é que, de fato, o pai crítico ele tem uma personalidade muito ativa nessa questão da crítica e do conserto das atitudes dos outros, mas ele traz isso para ele também. E o que acontece energeticamente a uma pessoa que vive maioritariamente com um pai crítico elevado? Bom, se o pai crítico vem na sequência de uma insatisfação de algo que ele não consegue realizar ou não consegue ver realizado na outra pessoa, normalmente isso traz um estado de estresse. Normalmente isso traz um estado de raiva associado, né, imbuído no próprio comportamento, um estado de insatisfação, um estado de tristeza. E energeticamente todos esses estados dos quais eu falei são estados que têm frequências baixas. E normalmente você vê uma pessoa com o pai crítico muito elevado, de uma maneira geral, aborrecida, chateada. E muitas vezes ele não consegue trazer resultado para ele mesmo, embora ele busque o tempo todo a excelência. Não é? Ele, se calhar, sabe tudo de cor na teoria, mas na prática não consegue botar em prática porque não respeita o seu próprio limite. E não respeitando o seu próprio limite, tendencialmente ele vai não respeitar também o limite das outras pessoas. E isso incomoda ele. Isso incomoda ele. E quando eu digo ele, digo o caso da pessoa que numa análise transacional, num egograma, vai se detectar o elevado estado do pai crítico dessa pessoa. Talvez neste momento, lá em casa, algumas pessoas já tenham conseguido entender que elas podem ter um pai crítico elevado. A minha pergunta a seguir era: o que é que as pessoas podem fazer para baixarem esse pai crítico, para baixarem esse estado, esse comportamento de ego de pai crítico? Se ela não souber disso, se ela não tiver essa informação, ela não vai ter mãos por onde pegar, não é? Então, muitas vezes quando nós, discutindo um tema, perguntamos o que devemos fazer para, nós caímos sempre na mesma situação do conhecimento, não é? Você só consegue corrigir, você consegue ter mãos quando você conhece o livro de instruções, não é? Então, muitas vezes a pessoa, numa autoanálise, pode facilmente detectar o comportamento dela. Agora, normalmente, quando no egograma acusa aquele ponto mais alto, mais elevado,
ela nem consegue enxergar aquilo nela, e ela acha que ela está fazendo certo, e ela continua fazendo certo, e embora aquilo traga um desconforto para ela e para as outras pessoas, mas de qualquer forma é importante que a pessoa primeiro tenha conhecimento, não é? Aliás, fazendo aqui um parênteses na sequência do que você disse em relação aos vídeos, eu acho interessante você pegar e abordar esse tema, porque de fato acontece, não é? Aliás, se você pegar todas as pessoas que desenvolvem trabalhos específicos nas redes sociais num determinado ponto, você vai ter aqueles que gostam e vai ter aqueles que detestam, como você disse, são chamados haters, né? Que são pessoas que detestam mesmo e que estão ali para dizer tudo ao contrário. Mas isso acontece em todos os trabalhos, não é? Você lidar com todos os tipos de perfis, e normalmente isso é por volta de 1, 2% do total. Então, para que as pessoas entendam, quando aparecem críticas, né, as pessoas são livres de dizerem aquilo que querem dizer. A questão está como dizer, não é? E entender que quando nós vamos para ali colocar um conteúdo, eu ou qualquer outra pessoa que aborde qualquer tipo de situação ou qualquer tipo de conteúdo, a intenção é trazer esclarecimento, trazer uma maior abordagem, uma ampliação de consciência daquele assunto. E, portanto, a pessoa supostamente pode ter, dentro dos perfis dela de pai crítico, pode fazer a análise dela e fazer a correção que ela queira fazer. Mas é interessante que a pessoa, antes de criticar, e isso acontece muito com o pai crítico, ele tente absorver, né? Ele queira absorver o que há de positivo naquilo, porque ele encontrando o que há de positivo naquilo, ele vai se permitir entender mais, se permitir, não é? Fazer com que, e já agora abro dentro do parênteses um outro parênteses, no conteúdo específico que eu estou falando, porque não é em todos os vídeos, acontecem vídeos que são mais apelativos no que diz respeito à manifestação do pai crítico, não é? E nós falamos recentemente que fala exatamente sobre a questão do que eu digo que as oportunidades estão aí para todos. E aquilo gerou uma certa compulsão de reclamação do conteúdo. Porque imagina, quando eu falo que a oportunidade está para todos, meio mundo se levanta e diz que está errado. Não é? E até é bom esse parênteses, porque a gente abre um outro parênteses em cima do tema. Não é? As oportunidades, de fato, a oportunidade é um fato. Você vai dizer, tem pessoas que têm faculdade, outras não têm. Não, a faculdade está ali, ela está para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para o azul, para o vermelho, entende? Não há para o religioso, para o não religioso, para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro. Não tem especificidade, não é? Ou seja, você não é uma pessoa específica que pode atingir aquela oportunidade. A oportunidade, de fato, ela está para todos. Porque nós vivemos no mesmo planeta, nós vivemos nas mesmas imediações uns dos outros, não é? Eu não posso dizer que agora eu tenho a facilidade de ver a Torre Eiffel, ou que um brasileiro nesse momento, porque nós estamos geograficamente em pontos distintos, né? Mas a oportunidade está lá. A Torre Eiffel está lá, todos nós podemos ver. Os meios que as pessoas têm para atingir essa possibilidade, essa oportunidade, é que podem e diferem de uns para outros. Uns podem ter mais meios, outros podem ter menos meios. Mas a grande magia da história, que é o que nós procuramos explicar ou procuramos esclarecer nesse vídeo específico, é que a luta está em buscar os meios. As oportunidades estão para todos, os meios diferenciam, e o que vai diferenciar o vitorioso do fracassado é você buscar os meios. E as pessoas, às vezes, aparecem lá os haters, não, as oportunidades não são para todos, não é todo mundo que tem a mesma oportunidade, uns nasceram pobres, outros nasceram ricos. Quer dizer, você quer que eu dê aqui 10 exemplos de pessoas que nasceram pobres e que transformaram a simplicidade dela em fortunas? E isso não falo só no Brasil, que acontecem, tem casos no Brasil, como casos no mundo todo. Você vai à internet e procura, não é? Grandes milionários que partiram do nada. Então não é o nascer pobre, não é o nascer rico especificamente. É o que você faz com o que você tem. E que maneira você busca os meios
para conseguir essa oportunidade que tem para todo mundo, não é? Então, isso é o que, se calhar, quando as pessoas se veem no papel de que são fracassadas e que não têm soluções para atingir, ou os meios não são eficazes para ela atingir esse objetivo, ela se exclui. Ela se excluindo, ela diz: você está errado, as oportunidades não são para todos. Então, quer dizer, os haters, os que se incomodam mais, são literalmente o que vestem a pele daquilo que você está discutindo, entende? E aí ele eleva o pai crítico, não quer dizer que necessariamente ele tenha no egograma dele o pai crítico elevado, mas naquele momento, porque talvez você esteja mexendo com a personalidade dele, e aí ele se sinta mexido, incomodado. Aí o pai crítico sobe. E parece-me óbvio, então, que energeticamente uma pessoa que faz e que tem esses comportamentos regularmente não vai estar a atrair a melhor das oportunidades. Com certeza, porque aí ela passa a se focar no problema, em vez de se focar na solução. Ela começa a ligar a isso outras emoções e sentimentos relacionados à raiva, né? Como eu falei no início da resposta, raiva, tristeza, e tudo isso são sentimentos e emoções, fundamentalmente do coração, que vão te ligar a uma baixa frequência. E nós já falamos isso várias vezes, não é esse o tema agora, mas nós já sabemos que quando nós nos ligamos a baixa frequência, é mais baixa frequência que nós recebemos. Se você começa a criticar muito alguém, você só vê aquilo naquela pessoa. E detalhe, você só vê nos outros aquilo que você tem em você. Então, primeiro, é um ponto importante que você tem que se ligar quando você faz uma crítica. Você só enxerga o defeito da outra pessoa quando o defeito está dentro de você. Então, por isso aí, isso daria muito pano para manga, porque entraria em regularização energética através do Ho'oponopono, por exemplo. Você reconhece em você aquilo que está no outro e faz um tratamento pessoal para corrigir energeticamente a frequência que te liga a baixa frequência do outro. Uma pessoa, então, que tem o pai crítico elevado, podemos dizer que aquilo que acontece com ela pode estar também um pouco relacionado com a linguagem que ele utiliza, com as ações que ele toma. Eu faço esta pergunta porquê? Porque nós ouvimos e lemos muitas vezes várias pessoas dizerem que uma pessoa que tem um pai crítico elevado é uma pessoa que diz muitas vezes não. É uma pessoa que recusa muitas vezes, é uma pessoa que, em busca dessa perfeição, usa muitas vezes o negativo. E isto, tu partilhas desta mesma opinião? Normalmente uma pessoa que tem um pai crítico elevado é uma pessoa que recusa muita coisa, é uma pessoa que utiliza muitas vezes a palavra não, utiliza muitas vezes palavras negativas. Com toda certeza. Porque o que o crítico faz? Ele diz que aquilo está errado, que aquilo não está certo, que aquilo não é o correto, que aquilo não é o que ele pretende, não é o que ele enxerga, não é o viável, não é o perfeito. Então, o não é algo que é incutido. Agora, há uma linha de estudo que vai se buscar dentro das crenças daquela pessoa que tem o pai crítico elevado, né? Porque ela não sai ela não nasce com o pai crítico elevado, não é? Ela é moldada de acordo com as crenças que são lhe colocadas, até quando os acontecimentos que aconteceram quando ela era criança, não é? E que levaram ela a formar determinadas crenças, e que hoje ela se vê na necessidade, muitas vezes, até de corrigir o mundo, entende? Mas por trás disso, porque o egograma, ele faz uma análise da situação do ponto de cada uma desses comportamentos, desses estados de ego. Mas não analisa o que está por trás, é apenas uma leitura. O egograma faz uma leitura daquilo que naquele momento você está mais elevado. Agora, isso vai variando também de acordo com o momento que você vive na sua vida, né? Você pode fazer um egograma 2, 3, 4 vezes diferentes e dar 3, 4 resultados diferentes de acordo com o momento que você vive. A questão é o que é predominante em você. E o pai crítico, ele tem a negação muito forte dentro dele. Por isso mesmo, você estava a dizer que ele faz uma análise mais até do presente. Eu até diria que por isso mesmo é que se chama estado, porque a pessoa está assim, não significa que ela seja assim. Quando nós dizemos que é um estado, é uma situação atual que a pessoa
vive, não necessariamente que a pessoa seja, certo? Exatamente, ela naquele momento ela pode estar vivendo aquilo, por isso eu disse que quando você executa um trabalho de egograma, você pode identificar um determinado compartimento de ego mais elevado, e não quer dizer necessariamente que você seja assim. Agora, o conjunto de egogramas ao longo da sua vida ou ao longo de um período pode determinar que você tem um comportamento majoritário, não é? De acordo com o seu estado de vida, não é? Você possa ter um mais elevado do que o outro. E de fato é isso que acontece, porque todos nós temos todos os comportamentos de ego, mas todos nós temos tendencialmente um comportamento mais aguçado, mais elevado, que é o que vai determinar um ou dois comportamentos, né? Que vai determinar como característica daquela pessoa. Já te ouvimos muitas vezes ao longo deste podcast falar de um egograma. Eu queria, só a título de curiosidade e até para as pessoas também poderem entender um pouco melhor, no que é que consiste esse egograma? O egograma vai fazer uma análise dentro desses cinco perfis, não é? E eu volto a dizer, na verdade, são 3 perfis básicos: a criança, o pai e o adulto. E a criança, ela vai ficar subdividida, né, em livre e adaptada, o pai crítico e o pai amoroso, e no caso o adulto. Quando você responde uma série de perguntas que vai elucidar, quem faz a análise, né, vai elucidar o tipo de comportamento que você tem de acordo com as situações ou as circunstâncias que você vive, aí é uma questão de depois haver uma pontuação, vamos dizer assim, de acordo com as suas respostas, e o global da análise das perguntas e respostas vão gerar graduações que vão ser equiparadas a um comportamento mais específico, não é? E aí você me pergunta, mas o pai crítico é perfeito? Qual que é o melhor? Não tem o melhor. Normalmente existe uma curvatura na leitura do egograma, porque depois aquilo faz um desenho, quando você liga os pontos, existe uma curvatura mais padronizada, que nós podemos chamar de mais normal, não é? Que é o da maioria das pessoas, e existem outras que vão diferir bastante, e isso não quer dizer que uma pessoa seja melhor ou pior do que a outra, quer dizer que ela tem um comportamento mais específico, mais elevado do que o outro. Se você me perguntar, mas é melhor ser uma criança livre? É melhor ser uma criança livre na hora que você tem que assumir esse papel. Se eu estou num parque de diversões, se eu estou me divertindo com os meus amigos, não convém que eu seja o chato para dizer, olha, não faça isso, vê lá, você está fazendo aquilo, olha, você está bebendo demais, ou seja, um controle excessivo da minha vida e da vida dos outros, não é? Da mesma forma em que eu tenho, por exemplo, compromissos de consultas ao médico, se eu não for adulto, para entender que aquela hora eu tenho que parar de fazer o que eu tenho que fazer para ir até o consultório para ser consultado, ou pagar uma determinada conta que, se eu não pagar naquele dia, vai me gerar outras multas e outros desagrados, não é? Eu tenho que assumir o papel de adulto. Então, em determinados momentos da nossa vida, é importante que um desses comportamentos se elevem e assumam o controle, para você ter um equilíbrio na sua vida. O que nós estamos a falar aqui da relação do pai crítico é quando ele é exacerbado, ou seja, ele maioritariamente vai assumir, tanto no parque de diversões como na hora dele fazer uma crítica de algo que está sendo feito. Achei muito interessante aí o facto de você ter apegado aí nas partes positivas que podem haver dentro destes estados, e aproveitar esse gancho até para pegar na parte positiva que pode haver desse estado de pai crítico, que em algum momento pode ser necessário. Então queria um pouco entender qual é que é o momento em que ter um pai crítico é realmente necessário e pode fazer a diferença, e também quais são os aspectos positivos de ter um pai crítico nivelado, não elevado, não abaixo, mas num nível aceitável. O nível aceitável do nivelado é quando você não o tem como prioridade nos seus comportamentos, mas que ele aparece no momento certo, doseado e na hora certa, para que ele possa exercer a função dele. Eu dei aqui um exemplo de você assumir responsabilidades com horários, não é? É óbvio que você, se for pegar uma criança e dizer a ela, olha, esteja aqui às 3 horas, ela vai querer brincar, vai querer se divertir, e ela não vai estar ali às 3 horas porque ela é uma criança. E esse comportamento do adulto,
enquanto criança livre, não vai permitir que ele cumpra os horários dele. Então, isso é um ponto extremamente positivo, porque é entender que o pai crítico, ele é necessário para pôr ordem, né? Para criar estratégia. O pai crítico normalmente é um bom líder, não é? Ele tem uma capacidade de leitura muito avançada, né? de interpretar as situações. Ele não doseia, é o momento certo. E normalmente ele é aplicado em horas que você devia estar se divertindo, não é? Ou em horas que você, não sei, qualquer outra situação que não é exigido esse comportamento rígido, digamos assim. Mas é claro que, como todos os compartimentos de ego, o pai crítico ele torna-se necessário. Eu falei no exemplo do horário, como falei também no exemplo das contas que você tem para pagar. Se você não tiver um posicionamento correto em relação ao fato de que você tem compromissos, ele pode deixar você fluir e não vai te criticar a ausência de responsabilidade. Não é? Muito embora isso poderá ser aplicado ao adulto, não é? Porque o adulto é que tem essa consciência seca, ele sabe que tem que pagar, paga, ele sabe que tem que sair, sai, mas o pai crítico, quando isso não acontece, ele interfere, e aí é importante o pai crítico, porque ele vai dizer que você tem que tomar providências em relação àquela conduta que está errada, não está correta, não é a conduta perfeita, e vai te puxar para a realidade, não é? E eu citei essa situação, tem muito mais a ver, inclusive, com o adulto, que é quando é um compartimento que ele é isento de muitas... Ele é sensato, ele faz aquilo que tem que fazer e não vai buscando muito, não busca muito a questão emocional. Ele faz porque tem que ser feito e pronto. Como é habitual, no nosso podcast eu aproveito sempre para fazer uma pergunta mais direcionada para aquelas pessoas que estão a assistir e que têm crianças, jovens, a seu cargo, ou seja, que tomam conta de crianças. E eu ia já pegar nesse gancho, então, para te perguntar o que é um pai e uma mãe, ou que cuidados um pai e uma mãe, uma pessoa que toma conta de crianças, deve ter para que o desenvolvimento destes estados numa criança, no ego de uma criança, aconteçam de forma equilibrada e que possam, de alguma forma, ajudar a que o futuro dessa criança se desenvolva de uma forma mais próspera. Entenda que a criança ela normalmente é reflexo da educação que é dada em casa. Portanto, se você quiser transformar uma criança com um estado de ego elevado no sentido de ser um extremo organizado, extremo comportado, extremo numa fase da vida em que ela é criança, não é? Provavelmente aquilo vai interferir na personalidade dela e vai fazer com que ela cresça com esse compartimento de ego mais acentuado. E nós já vimos que é um comportamento de ego importante, mas que não deve ser acentuado, ele deve ser moderado. Então, o pai, quando entende que criança é criança, ele vai entender que a criança erra, que a criança está aprendendo, mais do que o próprio pai, porque o pai e a mãe continuam aprendendo sempre, nós aprendemos sempre na vida, mas a criança, ela tem a criança livre lá em cima, é normal, não é? Aliás, até parece um paradoxo, tá? Falar de criança adulto como comportamento de ego numa criança, ou seja, ela vai desenvolver e equilibrar esses compartimentos de acordo com o andamento e com o crescimento dela. E os pais são muito responsáveis da forma como lidam com o comportamento, ou lidam com o comportamento da criança, para que ela possa entender que ela não está sendo exageradamente cobrada, ou que ela vive num regime, entre aspas, né, extremamente militarizado, né, com todo o resguardo que eu refiro aqui ao regime militarizado, que deve ser vivido numa academia militar e não dentro de casa, entende? Você tem que fazer com que a criança entenda o que é educação, o que é respeito, o que é compartilhar, sem exigências drásticas, porque o pai, esse pai adulto, os pai crítico, exatamente a característica dele vai sendo incutida desde criança, quando você exige da criança um comportamento adulto, quando na verdade ela não é. Portanto, é lógico que quando ela crescer, ela vai ter tendencialmente um outro comportamento desse pai crítico elevado. E nós já falamos que o pai crítico elevado
o pai crítico é importante, mas fora de hora pode trazer baixas energias, insatisfações, ele nunca vai estar satisfeito com o meio ou com o trabalho que ele faz, e ele vai andar sempre à busca de mais, vai se desentender muito mais vezes, vai estar muito mais chateado, mal-humorado, e isso tudo vai fazer com que ele tenha uma vida, vai ter um pesar maior nessa situação, entende? Então eu acho que aí tem a ver realmente o comportamento dos pais em relação à criança. Como tu acabaste de dizer, muitas vezes são pessoas que estão insatisfeitas, são pessoas que não têm uma vida profissional que lhes agrade, não têm uma vida pessoal que lhes agrade, e aquilo que nós ouvimos muitas vezes é que, mais uma vez, isso vem da educação que os nossos pais nos colocaram e que fazem com que hoje nós tomemos essas posições e essas atitudes. É importante, neste desenvolvimento dessa parte de um pai crítico, o pai, quando recusa, ou a mãe, quando recusa dizer não a uma criança, dar-lhe uma alternativa para ela entender que aquilo não é um não só porque está a criticar, mas porque aquele talvez não seja o momento dentro da análise do pai e da mãe para aquele acontecimento, porque quando nós criamos uma alternativa nós estamos a recusar, estamos a dizer que naquele momento não é apropriado, mas que há outra coisa apropriada. Quando nós dizemos não, estamos a recusar efetivamente aquilo. Você acha que é importante, digamos assim, este tipo de atitudes, este tipo de alternativas que devem ser dadas aos jovens, às crianças, para não desenvolver esse pai crítico tão elevado quando forem mais velhos? A questão é você assumir o pai crítico, a posição de pai crítico elevado, quando você está lidando com uma criança. Então, eu acho que você tem que dosar muito o pai amoroso, que é o pai que diz sim quando tem que dizer sim e diz não quando tem que dizer não. A leitura do que é melhor para o seu filho, você tem certeza absoluta que tem essa capacidade. É como lidar com o sim e como lidar com o não. O não seco, sem uma justificativa, faz com que você anule a capacidade de entendimento da criança. Não é? Você pode até dizer que não, porque naquele momento ela não teve o comportamento de merecimento e que eventualmente, se ela fizer um determinado comportamento em que vai levar a um determinado resultado, ela vai obter aquele sim que ela espera. Então a questão está: como você lidar com isso? Porque o sim e o não, ele faz parte da vida, e a criança vai aprender que ela tem momentos de sims e momentos de não. A questão está em como dizer isso. Então, nesse ponto, o pai amoroso já é mais delicado, entende? Então, tem a ver com o comportamento de ego que o pai assume em relação à criança. Ele vai dizer sim, vai dizer não. Como ele vai dizer isso? E apresentar uma alternativa é fundamental, porque você não menospreza a capacidade de entendimento da criança. Quando você diz não e ponto, a criança não raciocina, ela vai tirar a conclusão dela, entende? E podem ser conclusões boas, como podem ser conclusões ruins, erradas, né? Ela pode se sentir uma rejeitada, pode se sentir uma não merecida, pode se sentir que não tem capacidade. E por quê? Porque não há um esclarecimento, porque o pai crítico entra em ação, né? E em vez de entrar o pai amoroso, por exemplo, que vai corrigir, mas vai dar com delicadeza. Queria aproveitar também aqui, enquanto tu respondias a esta questão, meio que me veio à cabeça que talvez fosse mesmo importante e que talvez ainda possa não ter ficado muito claro, é que quando nós falamos em pai crítico, pai amoroso, adulto, criança livre e criança adaptada, todos os seres humanos têm, ou seja, não é o pai, porque agora eu reparei que quando eu estava a fazer muito essas questões, falava muito em pai crítico, e talvez isso pudesse fazer com que lá em casa as pessoas achassem que só os pais é que têm esses estados. E eu queria aproveitar para dizer que não é só os pais, todos os seres humanos, eu mães, acho que é uma pais, observação muito importante, até porque o pai crítico é mãe crítica, não é? O pai crítico é um comportamento de ego assumido por qualquer ser humano, não é? É que nem a gente fala, no planeta Terra os homens são, não é especificamente os homens, as mulheres estão incluídas nesse grupo. Então, o comportamento de ego, para não ficar pai crítico, mãe crítica, é pai crítico, que é um comportamento que é dado tanto para os pais como para a mãe, ou não, se você é solteiro, casado, adulto, criança, ou médio, ou que for, ou jovem, você vai ter, de qualquer forma, essa capacidade de desenvolver esses 5 compartimentos de ego. Bem lembrado. Pronto, eu acho que
Foi um podcast muito elucidativo e muito importante naquilo que tem vindo a acontecer e talvez naquilo que é necessário uma pessoa tomar consciência até para alcançar a sua prosperidade, porque pessoas prósperas têm um pai crítico equilibrado, e acho que sem dúvida até foi um podcast que, embora no início, talvez você que está em casa que começou a assistir a este podcast possa ter pensado, mas que tema é este, o que é isto de pai crítico? Acho que o decorrer do podcast foi muito importante para as pessoas entenderem que é muito importante, é mesmo significante a pessoa de usar esta crítica, até a própria autocrítica, para ela conseguir alcançar aquilo que ela mais deseja. Exato, eu acho até que quem gosta desse assunto pode procurar na internet, como análise transacional, compartimentos de egos, Eric Berner, que é o criador, né, o pai dessa teoria, egograma, e você vai encontrar conteúdos relacionados a isso para poder entender melhor. Mas nós também temos sempre intenções em desenvolver pontualmente conteúdos mais específicos sobre todos esses assuntos. Portanto, mais cedo ou mais tarde isso vai surgir também como conteúdo específico. Exatamente. Certamente numa parte posterior teremos um podcast exclusivo do pai amoroso, da criança adaptada, da criança livre e do adulto. E assim chega ao fim mais um podcast de Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. Como você já sabe, toda terça-feira trazemos grandes conteúdos para que você possa não só absorvê-los, mas também partilhá-los. A gente se encontra na próxima semana.